Associação Espírita de Leiria possa nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós. O tema que vamos abordar hoje é o tema ligado ao lançamento do nosso último livro, na verdade um livro psicografado, eu sou o médium, né? Influência. Esse livro, inclusive, não foi lançado no Brasil. Ele ficou pronto às beiras da viagem aqui para a Europa. Nós tivemos na Suíça, na Itália, e agora em Londres, né? E agora estamos aqui para fazer o lançamento. Já estivemos ontem em Aveiro. E o título é Influência. É com base, são 40 capítulos que falam da influência de Jesus, a influência do amor, a influência do perdão, a influência do ódio. Essas influências que impactam diretamente a nossa saúde psíquica e física. Hoje há uma relação muito integrada entre a saúde psíquica e a saúde física. Todas as doenças nascem primeiro no campo psíquico e depois então elas se transportam para o campo físico. Do ponto de vista da psicologia, é chamada de somatização. Do ponto de vista da psicanálise, é chamado de histeria. Histeria é algo físico, mas com causa psíquica. Isso vai desde uma dor de cabeça até mesmo um câncer. Pode ter a causa, ela nasce no psiquismo. Quem diz isso é o espírito Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral. Quem diz isso é o espírito André Luiz, apresentando-nos o que ele chama, através do Chico Xavier, de casa mental. Então, com base nisso, o espírito Jordano Bruno escreve uma obra sobre as influências. E para a gente entender as influências, a gente pode buscar na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo. Aristóteles, um dos discípulos de Sócrates, escreveu uma obra chamada A Política. O nome Apolítica deriva da cidade grega. Lá na Grécia, as questões eram decididas em democracia direta. Então os cidadãos se levantavam e decidiam os futuros da sua cidade. Era a polis. Por isso que as pessoas usam o termo metrópole, acrópole. Então era polis grega, por isso política. Então ele vai dizer, o ser humano, o homem, é um ser político. O que ele quer dizer com ser político? Ele quer dizer que o ser humano não consegue viver isolado. Então o ser humano não consegue viver sem um outro humano. Ele não sobreviveria. Se nós colocarmos um cãozinho fora da mãe e alimentarmos ele devidamente, cuidarmos dele devidamente, ele vai sobreviver, mesmo não estando no meio dos seus semelhantes. Tem experiências na internet de, por exemplo, um gatinho que foi adotado por uma cadela. Ele mama na cadela e ele cresce ali, misturado com a cadela. Também tem experiências de um porquinho que cresce no meio dos cachorros. E os donos colocam coleira nele e ele se comporta como um cachorro sem nenhum prejuízo. No entanto, o ser humano, isso não seria possível. É por isso que Aristóteles vai dizer que o homem é um ser político. Então nós precisamos da influência do outro, de um outro ser humano. Nós vamos ver também algumas experiências com o francês Émile Durkheim, o chamado pai da sociologia. Ele e o seu tio Malinowski criaram a sociologia, a primeira ciência humana na Terra. Então, Durkheim vai parafrasear Aristóteles dizendo
O homem, o ser humano, é um ser social. É um animal social, é um ser social. Precisamos da vida em sociedade. Portanto, precisamos o tempo todo influenciar, somos influenciados, precisamos essa lida com o outro. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 691, 692 do Livro dos Espíritos, o que aconteceria se o ser humano vivesse isolado numa mata, num local onde não tivesse seres humanos. A gente vê de vez em quando na internet alguém dizendo assim: eu já me fartei do ser humano, eu não acredito mais no ser humano, eu prefiro os animais. Como se ele pudesse viver isolado, só que não é possível. Allan Kardec diz que o eremita, na verdade, é um egoísta. A gente só evolui em sociedade, na convivência com o outro. E essa convivência, claro, é difícil, mas é só assim que nós evoluímos. Então Durkheim vai dizer que o homem é um animal social. Nós vamos encontrar a amplificação das influências. Há menos de 1000 anos atrás, o único mundo registrado pela história era o velho mundo, a Europa. Então, a vida se resumia nos países que compõem a Europa. Além disso, não existia vida humana, devido à tecnologia, aos meios de comunicação, até que mais tarde descobrem a África, e Portugal vai influenciar diretamente o povo africano, tendo lá colônias. Então, o mundo já não era mais só a Europa, agora era a Europa e a África, a Euráfrica. Mais tarde, já no século XVI, final do século XV, início do século XVI, o europeu vai buscar um caminho para a Ásia. Agora já era Europa, África e Ásia. E então a vida muda o sentido. Agora é acrescentada à vida do europeu o sal, é acrescentada à vida do europeu os temperos que vinham da Índia, da Ásia. Então vai buscar-se um novo caminho para a Ásia. Então agora já tem a Europa, a África e a Ásia. Na busca desse novo caminho para a Ásia, encontra-se a América. Não era mais a Ásia. Eles pareciam com os asiáticos, porém a pele deles era avermelhada. Cabral, com sua equipe, vai chegar ao Brasil, e outros vão chegar a outras partes da América, os espanhóis no restante da América do Sul, os ingleses na América do Norte, e os portugueses ocupam o maior território da América do Sul, o Brasil. O Brasil é um continente hoje, graças à influência de vocês, os portugueses. Os dois governantes portugueses que lá estiveram fizeram questão de manter a unidade territorial. Volta e meia, há uma vontade de se separar, mas a família brasileira, o amor à pátria é maior do que isso. Nesse momento, por exemplo, em épocas de eleições, existe um pequeno conflito entre Nordeste e Sul. O povo do Nordeste pensa de um jeito politicamente e o Sul pensa de outro, mas ainda assim estão integrados. Ambos foram influenciados pelos nossos irmãos portugueses. E a influência portuguesa não se deu apenas no processo econômico colonial. No início do século XX, final do século XIX, os brasileiros que descobriram o Espiritismo, a doutrina dos imortais, a doutrina de Allan Kardec, esses brasileiros, somente aqueles mais aquinhoados na riqueza, somente aqueles mais cultos, que tinham condições de viajar para a Europa, mas não bastava viajar para a Europa, era necessário saber o francês, língua ensinada apenas às famílias mais abastadas.
Então, quem era espírita no Brasil? Os juízes, os médicos, os ricos fazendeiros do açúcar, do cacau, os ricos fazendeiros do café. Somente esses tinham acesso à doutrina imortal, que hoje é democratizada. Nesse momento, pessoas do planeta inteiro assistem essa palestra via internet, por exemplo. Isso não era possível. Mas alguns portugueses que falavam o português, que tinham a obra de Allan Kardec em português, atravessavam o mar. E no além-mar levavam mensagem espírita para os brasileiros, mensagem escrita na língua materna, no português. Então, graças aos portugueses, o espiritismo foi vulgarizado, foi levado a toda a gente, como vocês dizem, a toda a população, foi acessível a todos. Dentre eles, não podemos deixar de citar um grande trabalhador de Jesus, que quando chegava lá com as mensagens espíritas, ele distribuía rapidamente entre as pessoas. E alguém dizia: isso parece um passarinho, parece um batuíra. E assim passou a ser o nome dele para nós brasileiros e também aqui. E a maneira como ele gosta de ser chamado, batuíra. O passarinho que leva a mensagem espírita a todos. Era necessário o trabalho de batuíra para preparar a terra brasileira para receber o grande médium da humanidade, Francisco Cândido Xavier, que vai então se encarregar de democratizar o espiritismo. Então, o português batuíra e outros grandes portugueses influenciaram na preparação do terreno para a chegada do nosso querido Chico Xavier, que reencarna no Brasil em 1910 e em 1927 começa a escrever os livros que, enquanto estava vivo, chegou a 400. Hoje são mais de 480. Porque alguns livros não foram publicados em vida, estão sendo publicados ainda hoje. Uma verdadeira máquina de escrever o Evangelho, naquelas mãos habilidosas, naquele ser extraordinário, que recebe a influência dos Espíritos para a preparação da obra de Jesus e de Kardec no solo brasileiro. Allan Kardec, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, argue, pergunta: as entidades venerandas influenciam os espíritos em nossas vidas? E a resposta é assustadora. Porque essa coisa de espírito influenciar, a gente não gosta. Fulano está influenciado pelos espíritos. Sabe, a minha vizinha está agressiva, está agitada, está batendo em todo mundo. Isso é os espíritos que estão influenciando ela. Meu marido tem chegado em casa agitado. Isso é porque é influência dos espíritos. E quando a gente fala de espírito, já percebeu que a gente até muda o tom de voz? Os espíritos, que é para dar aquele tom fantasmagórico. Os espíritos, as almas. Se tiver um fundo musical dos filmes de Hitchcock, então seria perfeito. Meia-noite, passando perto do cemitério. E de repente aparece uma alma e diz: oh! É assim que a gente se refere aos espíritos. Olha só como é que é. E aí, Allan Kardec vai desfazer essa mística, essa imagem equivocada do passado. Se o genovês Cristóvão Colombo encontrou a América, se Cabral descobriu um país, que é o Brasil, Allan Kardec descobriu um mundo.
um outro mundo, o mundo das almas, o mundo dos espíritos. Eles descobrem então os mortos, mas eles não estão mortos. Por que eles estão fazendo aí então se estão mortos? Bom, eles estão por aí. Ah, então eles estão lá. Porque na concepção teológica da igreja tradicional, o reino dos céus é lá. Mas o brasileiro Alberto Santos Dumont inventa um instrumento que vence a lei da gravidade, o avião. Os americanos e russos, Yuri Gagarin e Armstrong, saem da Terra, para cima, e lá de cima não vê Deus, não vê o céu. Eu viajo há quase 30 anos. Em julho do ano que vem, eu completo 30 anos de divulgação do Espiritismo pelos 4 cantos do mundo. A primeira vez que eu viajei de avião, eu prestei atenção que o avião ia subindo, 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 e ele passou pelas nuvens. Eu disse, agora eu vou ver Deus. Quando ele subiu, eu fiquei procurando. Afinal, Deus, aquele ser de barba branca com um cajado, aquele monte de anjinho voando em volta, não estava lá. O que é que Allan Kardec vai dizer para nós? A construção do céu e do inferno é uma elaboração teológica. É alguém que inventou. O céu não é lá. E hoje temos prova que não é. E o inferno não é embaixo. O que é o céu então? Jesus já falava do céu há 2000 anos atrás, dizendo: o reino dos céus é dentro de vós. Para que a gente está procurando lá? Quando a gente vai procurar o reino dos céus no templo religioso, ele está aqui dentro. E o inferno também são estados da alma. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nossas vidas? E a resposta é muito mais do que imaginas, muito mais do que imagineis. Então eu sou influenciado por um monte de espíritos. Sim, muito mais. Você imagina que tem 10, é porque tem 20, é muito mais do que imagineis. A gente às vezes não tem a percepção disso. Esse salão tem mais de 5.000 pessoas aqui. Enquanto o grupo musical cantava o hino da Associação de Leiria, entrava uma multidão, pessoas na maca, porque não conseguiam andar, eram colocados em maca para que pudessem assistir a palestra. A gente, isso deve ser coisa de palestrante. Mas quem é médium consegue perceber isso. Mas a Luísa eu não vejo, portanto eu não acredito. Então você não acredita na gripe também, você não vê? Ninguém vê bactéria, vírus, mas eles existem. Então você não acredita no oxigênio que você respira, você não vê. Então os espíritos dizem muito mais do que você imagina. Tem um livrinho do diálogo de uma garotinha de 7 anos com a mãe. A garotinha é espírita. A garotinha pergunta à mãe: mãe, tem espírito no banheiro? Ou aqui em Portugal, na casa de banho? O título do livro é isso: tem espírito no banheiro? E aí a mãe vai dialogando com a filha, dizendo que os espíritos estão em toda parte. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, a resposta é a seguinte: princípio inteligente que povoa todo o universo, material e espiritual. Mas é muito curioso quando uma pessoa de outra religião vê espírito. Eu tenho uma amiga que é ex-freira. Ela era freira quando
nós trabalhávamos numa faculdade, aliás, fizemos o curso superior juntos. Eu fiz o curso de filosofia e história e ela fez pedagogia. Então foi lá que eu a conheci. Ela ia de hábito, direitinho, fazer o curso. Ela fazia o curso de pedagogia, que ela ia desenvolver uma missão como professora. No entanto, nesse período ela se apaixonou por um sacerdote, por um padre. E aí os dois se casaram. Eles abandonaram o hábito, mas continuaram católicos. São católicos, muito dedicados, são casados e dedicados à obra católica. Fazem um trabalho extraordinário com famílias pobres, etc. E havia muitos anos que eu não via minha amiga. Fui fazer uma conferência na Feira do Livro, na Semana Espírita em São Paulo. Quando estava retornando para o Espírito Santo, sentei na poltrona do avião, fechei os olhos para descansar e de repente ouvi uma voz: professor Aloísio. E aí eu olhei, era ela. Ela disse: posso sentar aí do seu lado? Eu disse: pode. E aí eu queria descansar, eu disse: bom, eu não vou descansar mais, está tudo bem. E ela sentou do meu lado e disse assim: você continua espírita? Eu disse: é uma doença incurável, não tem jeito. Aí ela disse assim: eu preciso conversar com você sobre espírito. Eu digo: olha, vai se tornar espírita, eu pensei comigo. Aí eu disse: o que é que está lhe incomodando? Ela disse: os espíritos. Eu disse: como assim? Ela disse: a minha casa foi invadida por uma onda de espíritos, mas são muitos espíritos. E eu, às vezes, estou sentado na sala, conversando com meu marido, aí passa 2 para a cozinha. Dá pouquinho, olho, passa mais 3 para a varanda. Então foi uma espiritaiada que invadiu a minha casa. E ela disse: o que eu faço, Luiz? O que aquele monte de espírito? Então eu pensei o seguinte: como você é espírita, você podia levar esses espíritos para sua casa. Eu disse: você é amiga da onça. Ela disse: mas eu sou católica, é você que é espírita, então é na sua casa que eles têm que ir. Eu digo: querida, eu já tenho os meus. Ela disse: por que invadiram a minha casa? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu disse: não invadiram a sua casa, eles sempre estiveram lá, agora você os vê. É isso. Às vezes a gente passa viajando numa estrada, a mesma estrada durante 200 vezes. Aí vai levar um amigo, o amigo diz: olha aqui, que árvore belíssima. A gente olha e fala: olha, eu nunca tinha reparado. Quer dizer, a árvore sempre esteve ali, agora que eu parei para olhar. Eu disse a ela: então você agora vê os espíritos. Ela disse: não tem jeito de você levar para sua casa? Não tem jeito, esses são seus. Então a ilustração da amiga mostra muito bem isso. Todos nós temos um monte em casa: familiares, amigos, inimigos. E o nível moral do espírito que estiver na nossa casa depende de como nós estamos. Uma pessoa deprimida atrai companhia de pessoas deprimidas. Lá no Brasil a gente diz assim: o cachaceiro gosta de andar com cachaceiro. Cachaça é um aperitivo muito conhecido lá, que tem um teor alcoólico altíssimo. Toma-se um pouquinho e já fica animado. Então quem gosta tem companhia de quem gosta. A pessoa que gosta de futebol vai estar sempre com outros que gostam de futebol. Eu não entendo nada de futebol. E as pessoas pensam que
Bom, ele é preto, é brasileiro, é careca, deve gostar de futebol. E eu não gosto. E eu não entendo nada. E às vezes a pessoa fala, e aí, como é que está o time tal? O Flamengo, o Vasco, o Corinthians? Eu não sei, eu não entendo. Então os que gostam se aglomeram para assistir. Semelhante atrai semelhante. Os espíritos que te acompanham estão afinados com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de sentir, com o seu jeito de agir. Funciona assim. O usuário de cocaína vai atrair outros que gostam de cheirar cocaína. O trabalhador vai atrair outros que gostam de serem trabalhadores. Olha o que acontece aqui. Espíritas atraem espíritas. Funciona assim, semelhante atrai semelhante. Então, os espíritos estão em nossas vidas relacionados com o nosso pensar, com o nosso sentir, com o nosso agir. Pensamento é vida, diz Emmanuel. Quando os espíritos respondem, muito mais que imagineis, e eles continuam, de ordinário são eles que vos dirigem. Essa é mais assustadora. Então eu sou dirigida pelos obsessores. Então eu estou obsidiado. Espírito é assim. O marido saiu um pouco da linha de estar obsidiado. A esposa está muito nervosa, está de TPM, de estar obsidiada. Se bem que mulher quando está de TPM parece estar obsidiada mesmo. Então, tudo a gente leva para o lado da obsessão. Quando os espíritos falam que de ordinário são eles que vos dirigem, é o nosso anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. Eles são encarregados por Deus para cuidar de nós. É isso. É o nosso guia espiritual. É o nosso espírito protetor. Todo mundo tem um. Não importa o nome dele. Quando você estiver aflito, aflita, faça uma oração para o seu anjo da guarda. Diga, meu amigo, minha amiga, me ajude. Ele está ali pronto. Só que a gente fica tão atormentado que a gente não evoca ele. Desencarnou um amigo meu e estava lá a família agitada para lá, para cá, espírita. Aí eu cheguei, estavam lá, providencia isso, aquilo outro, como é que vão fazer? Eu falei, vocês fizeram uma prece? Todo mundo olhou para mim. Eu disse, eu estou falando alguma imoralidade? Eu estou perguntando se vocês fizeram uma oração. Ninguém tinha lembrado disso. Ora, num momento tão delicado, que é deixar o mundo físico e ir para o mundo espiritual, ninguém lembrou de fazer uma oração. Então às vezes a gente está reclamando, está com falta de dinheiro, fica reclamando, não para fazer uma oração. Faz uma oração e aí o guia espiritual vai te socorrer, ele está ali para isso. Ele pediu para fazer isso. Uma hora eu vou contar para vocês como é que funciona o processo de vínculo nosso com o nosso guia. É algo que ocorre, digamos, há 2.000 anos atrás, para que eles estivessem conosco agora. Eles foram treinados, nós fomos treinados para estar com eles. E a gente abre mão disso. Então, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quem dirige? O guia espiritual. Agora, como é que a gente vai saber a diferença de uma influência de um para outra? Mas só os espíritos bons nos influenciam? Não. Existe também a influência dos espíritos ruins. Ou melhor, dos espíritos desequilibrados, desalinhados. O Dr. Jorge Andréa chamava de espírito em desalinho. E também é interessante como é a lei da afinidade. Uma pessoa, quando ela está perturbada, ela atrai espíritos perturbados e quer te colocar na perturbação. Observe se não é assim. Lá no Brasil, um dia desse, um dia de calor,
Lá na região sudeste onde eu moro, a gente tem 2 estações do ano, é como aqui na Europa, as 2 estações bem definidas, o verão e o inverno. Só tem essas 2 estações, não tem outras, verão e inverno. E aí, era aquelas do inferno, 39, 40 graus à sombra, e o pessoal agitado na fila do banco, um dia 10, que é o dia do pagamento, e o banco lotado, e eu ali esperando. De repente chega um senhor e diz assim: tá vendo aquele caixa? Olha só, ele conversando com a pessoa, que caixa lerdo, é um absurdo um negócio desse, nós temos que fazer uma denúncia. Quer dizer, ele estava perturbado, e ele queria que eu entrasse na vibe perturbada dele, e ele estava perturbado porque tinha várias entidades com ele também perturbada. E aí a gente faz assim, ele está perturbado porque os espíritos influenciaram ele. Às vezes pode ser o contrário, ele perturbado jogou a perturbação no universo, os espíritos perturbados sintonizaram e vieram até ele. É a obsessão de encarnado para desencarnado, existe também. Então, semelhante atrai semelhante. O Jordano Bruno vai falar para a gente da diferença entre influência e o que ele chama de confluência. Confluência é uma palavra nova que a maioria de nós não conhecemos. Confluência seria uma influência mútua, uma influência consentida. Por exemplo, 2 amigos que gostam muito um do outro, são amigos há muitos anos. Um começa a se parecer com o outro, um corta o cabelo, o outro corta igual. O que cortou o cabelo igual, compra um sapato, o primeiro procura um sapato semelhante. Então eles têm afinidades e começam a se parecer. Marido e mulher também, tem marido e mulher que parecem irmãos, é a confluência. Você olha e diz: sua irmã não é minha esposa, porque se parecem. Trabalhadores da casa espírita, trabalhadores que trabalham há muitos anos juntos, passam a se parecer. Isso é confluência, afeição. O que é afeição? Dar feição. É como se eu tirasse o meu rosto e desse para o outro. Só que eu não posso fazer isso, senão eu vou ficar sem rosto, vou ficar desfigurado. Então eu vou compartilhar o meu rosto com o dele. Eu me pareço com ele e ele se parece comigo. É a confluência. E veja como é que o Espírito diz: entre os seres corpóreos existe o fenômeno da influência. Seres corpóreos e extracorpóreos se misturam em relações profundas ou superficiais. A mente humana independe do corpo. Entre os encarnados e os desencarnados não existe diferença quando o assunto é pensamento. Então, em termos de pensamento, nós somos iguais aos mortos. O que nos diferencia é o corpo, mas eles pensam, eles sentem como nós. Por isso, o homem espiritualizado, o homem e mulher espiritualizado, iluminado, é aquele que está atento à influência que recebe. Então veja, eu não vou ter influência? Todos temos influência, gente, não tem como não ter. Todos influenciamos. A gente diz assim, por exemplo, você está lá na poltrona do ônibus ou na sua casa lendo um livro. Alguém passa e vê aquele livro e diz: esse livro é bom. Aí você fala: aí ele compra um igual. Foi influenciado por você. Então é um processo de convivência, confluência. A gente influencia e é influenciado o tempo todo. Então, já que nós somos influenciados, que tal ficarmos atentos a quem está nos influenciando? Ou que tipo de influência nós estamos recebendo? E aí Jordano Bruno continua dizendo:
quais são os vossos pensamentos? Qual é o seu pensamento? Porque é ele que atrai a influência. Ele continua: que pensamento visita a minha mente nesse momento? Por que a gente sai da casa espírita tão bem? Porque nosso pensamento aqui é elevado. Atraímos seres elevados. Qual o teor do pensamento? Qual a origem? De onde vem esse pensamento? É um pensamento que está conectado à realidade da qual eu faço parte? Com certeza. Ou é um pensamento que não é da minha realidade? Que tipo de ideia esse pensamento me estimula? Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: como saber quando eu sou influenciado? Olha que interessante. Olha que pergunta interessante, pessoal. Allan Kardec é muito didático. A obra, o Livro dos Espíritos, é basilar para a gente compreender o Espiritismo. Então ele pergunta: como eu posso saber quando é uma influência? Sabe o que os Espíritos respondem? Quando a mensagem aparece na segunda pessoa. Imagina, eu sei que isso não acontece aqui em Leiria. Imagina um casal discutindo, o marido e a mulher. De repente vem uma voz no ouvido, na cabeça dele, dizendo assim: xinga ela. Se ele xingar, a coisa vai pegar. Veja que é uma ordem, é uma voz externa: xinga ela. Se a voz fosse sua, o pensamento fosse seu, você ia dizer assim: eu vou xingar ela. Mas se a gente prestar atenção, é uma ordem de fora: xinga ela. Aí a mesma voz vai no ouvido da mulher e fala assim: pergunta se ele chupou limão, porque está com a cara muito feia. Então é uma ordem externa. Isso dá para saber que não é nossa, é do outro. Vamos pensar numa situação positiva. Eu estou com um filho doente. O filho está com febre. Vem uma voz e diz assim: leva no pronto-socorro. A voz é externa, a gente vê que é externa. Quer dizer, é um benfeitor nos ajudando. Quantas vezes? Não passa por aqui, não vá por ali, não compra tal coisa. A gente teima, compra e quebra a cara. Um dia desse eu fui pedir para um estufador, lá no Brasil, fazer para mim um divã. Encapar um divã. Divã é um sofá de 2 lugares para o paciente deitar. Quando eu cheguei, eu olhei, eu não conhecia o homem que trabalhava com estufamento, e eu disse a ele: gostaria de que você encapasse para mim um divã. Quanto é que você cobra? Ele disse: 800 reais. Eu disse: tem como você dar um desconto? Ele falou: faço por 700. Mas você tem que me dar 400 adiantado para eu comprar o material. Uma voz no meu ouvido disse assim: dá só 100. Eu digo: mas 100 é muito pouco. A voz dizia: só 100. Eu digo: mas ele vai achar que eu sou pobre. Eu sou, mas eu não quero que ele ache isso. E aí eu dei 300. Até ontem o rapaz não me entregou o sofá, o divã. Talvez ele entregue hoje. Veja, o Espírito sabia que ele ia fazer isso comigo, por isso quis me poupar. Eu ia fazer a caridade de doar 100 reais para ele, mas 100 é menor do que 300. Então a voz, ela vem na segunda pessoa. A gente sabe que não é nossa. Dá para saber. Prestem atenção, cada um de vocês. Dá para saber, a voz não é nossa. Então é isso que o Jordano vai dizer para nós.
E aí ele continua: os amigos espirituais verdadeiros respeitam nossas decisões. O Espírito falou para mim assim: dá só 100. Eu disse: não, vou dar 300. Ele disse, não. Ele respeitou, ele disse: então vai quebrar a cara, seu tonto. Ele não insiste, é uma sugestão, porque respeita o livre-arbítrio. Em compensação, alguns espíritos, diz o Giordano, são insistentes, são pessoas autoritárias, orgulhosas, insistem e às vezes quase à força. Preferem nos suscitar, convencer aos projetos por ela empreendidos. São reacionários, são autoritários, o modo de agir, querem que suas ideias predominem, como se a vontade precisasse, se a verdade precisasse de defensores. São os obsessores. Eles insistem. Para a gente saber se uma ideia é uma ideia de um espírito desequilibrado, é só perceber a insistência. Parece um disco arranhado. Xinga ela, xinga ela, xinga ela, xinga ela. Enquanto você não xinga, ele não para. Aí quando você xinga, fala: opa, agora sim. Aí ele vai para o lado da mulher e diz assim: fala que ele é gordo ou é careca. Aí fala. Aí o marido não gosta. Ou então fala que é alcoólatra. Lá no Brasil, se você falar para o homem que ele é alcoólatra, ele fica muito bravo. Fala que ele é alcoólatra. O espírito sabe que ele vai ficar ofendido. E aí a gente fala. Só que de quem é a responsabilidade? Por exemplo, um rapaz lá no Brasil matou uma família inteira. Quando a polícia o prendeu, ele disse que ele estava sob efeito demoníaco, que era o demônio que mandou ele matar aquela família. Quem foi preso, o demônio ou ele? Então nós somos responsáveis pelos nossos atos, mesmo quando influenciados, porque nenhum espírito vai nos obrigar a fazer isso ou aquilo. Então, fiquemos atentos. Mas como separar uma influência boa de uma influência ruim? Como vou saber se o espírito que fala aos meus ouvidos é um bom espírito ou é um espírito em desalinho? Pergunta Allan Kardec na questão 464. E a resposta dos espíritos é a seguinte: pelo fruto se conhece a árvore. Eles são geniais, né? Olha que resposta didática. Pelo fruto se conhece a árvore. Aí eu vou perguntar a vocês: um pé de pêssego vai dar maçã? Se você está comendo pêssego, porque é um pé de pêssego. Então, um pé de uva vai dar uva. Então, se a ideia é uma ideia estapafúrdia, agressiva, violenta, desencontrada, é porque o espírito que está dando aquela ideia não merece crédito. O que é que Allan Kardec fazia nas reuniões mediúnicas lá em Paris? Ele recebia as mensagens, os médiuns psicografavam as mensagens, ou gravava as mensagens psicofônicas, depois ele analisava as mensagens para ver se a mensagem psicografada tinha a ver com o autor. E aquelas mensagens que ele achava suspeita, ele colocou no final do livro dos médiuns, chamado Mensagens Apócrifas, falsas. Por quê? E aí por que ele faz isso? Para nos ensinar a ficar atento. Tem, por exemplo, uma mensagem de Napoleão Bonaparte. O médium psicografou. Depois Allan Kardec foi ler a mensagem. Aí ele escreveu: Napoleão foi um dos governantes mais cultos
na história da humanidade. Ele sabia filosofia, astronomia, ele entendia de tudo. No entanto, o vocabulário do Napoleão, que escreveu ali, é um vocabulário pobre. Ele disse, esse não é Napoleão, é um espírito mistificador, quer dizer, um espírito falso. Ou seja, o fruto não parece que veio daquela árvore. Lá no Brasil contam que tinha um centro espírita que recebeu a mensagem de Jesus. O espírito veio, conversou, no final perguntou, como é que é o seu nome? Ele falou, Jesus. Aí os médios, os dirigentes da casa espírita falaram, uau, Jesus está dando comunicação na nossa casa, ele escolheu a nossa casa. E aí, alguns dirigentes pegaram a mensagem, analisaram a mensagem era mensagem boa, mas a mensagem não tinha um nível elevado que justificasse ser o governador da terra. Na reunião seguinte, o Espírito veio, se comunicou e tal, e alguém disse, o senhor pode dizer o seu nome? Eu sou amigo de vocês, eu sou Jesus. E a pessoa, mas meu Deus, esse espírito está nos enganando, é um espírito mistificador, porque não é possível, não pode ser Jesus. E aí o centro ficou dividido, metade achava que era Jesus, a outra metade achava que não era. Aí uma pessoa falou, vamos tirar isso em pratos limpos, a próxima vez que Jesus vier comunicar, a gente vai conversar com ele. Passado umas 2 semanas, veio o espírito de novo, e eles já conheciam. E o Espírito veio, trouxe mensagem de ânimo, de carinho para os trabalhadores. E aí um trabalhador perguntou, como é mesmo o nome do senhor? Ele falou, Jesus. Aí deu aquele silêncio, igual agora. Aí um mais corajoso falou, o senhor é Jesus de Nazaré? Ele disse, quem dera, eu sou Jesus o sapateiro. Nós precisamos urgentemente ter a influência de Jesus de Nazaré. Precisamos ser influenciados por Jesus de Nazaré. Já passou da hora. Na oração que abriu essa reunião, Dona Isabel convidava os dirigentes das nações à paz. Lembramos-nos, na hora, do Nando Cordel, compositor espírita brasileiro. Com um verdadeiro hino, ele diz, a paz do mundo começa em mim. Está na hora de recebermos a influência de Jesus. Mas como ser influenciado por Jesus? Ele diz assim, eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Nós estamos alimentando quem tem fome? O vizinho, a pessoa que está lá no centro da cidade, o cachorrinho que está na rua. Eu tive sede e me destes de beber. Em alguns lugares, as pessoas colocam depósitos de água para os cãezinhos que ficam na rua. Antigamente, na minha infância, por exemplo, quando a gente tinha sede, a gente batia na porta da pessoa, olha que interessante, lá em Minas Gerais, e dizíamos assim, dona, a senhora me dá um copo d'água? Hoje, a gente ia na mercearia, no bar, no restaurante, e alguém vinha
pegava um vidro de água, derramava no copo e lhe dava. Hoje, se a gente disser, estou com sede, quero água, a pessoa traz uma garrafa de água mineral, lacrada, e a gente tem que pagar. E se não tiver dinheiro? Se tiver dinheiro, tudo bem, não custa. Mas se não tiver, e aquele que não tem? É por isso que Jesus diz, tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Como é que está o nosso guarda-roupa? Nós estamos sendo influenciados pela moda, enchendo o nosso guarda-roupa de roupa, e aquela roupa que a gente não usa. Lá no Brasil, como a gente só tem 2 estações do ano, já falamos para vocês, então a roupa é sempre a mesma, porque a mesma roupa que se usa no verão, se usa no inverno. Então, eu sempre abro a porta do guarda-roupa e pergunto para uma camisa assim, camisa, há quanto tempo que nós não nos encontramos? Se ela disser assim, faz 3 meses, aí eu já dou um destino para ela. Porque ela está ali fazendo o quê? Um par de sapatos. Estive nu e me vestistes. Estive preso e fostes me visitar. Quem é que vai visitar um presidiário? Mas é perigoso, o ambiente é pesado, mas há quem faça isso, é o que Jesus convida. Estive doente e fostes me visitar. E sabe o que eles falam? Mas Senhor, pergunta os apóstolos, quando é que o Senhor teve fome para a gente dar de comer? Quando é que o Senhor teve sede para a gente dar de beber? E aí Jesus responde, o que fizeres a um dos mais pequenos, pequeno aí, a gente pode entender a pessoa que precisa de proteção. Pequeno a gente lembra da criança, por exemplo. Hoje, no Brasil, comemora-se dois eventos. Primeiro, é o Dia das Crianças. A criança precisa de proteção, de carinho, de afeto, de atenção, de cuidado. É o pequenininho. Olha lá que coisa mais linda, é o pequeno. Mas não é só a criança que é pequena. A pessoa que está passando fome na rua, é como se fosse uma criança. A pessoa que está precisando de uma medicação é como se fosse uma criança. No livro dos Espíritos pergunta assim, como é que funciona a oração? E os Espíritos respondem, a oração tem 3 funções. Pedir, agradecer e louvar. E pedir tem 2 tipos, pedir para mim e pedir para os outros. A gente percebe quando a gente se melhora moralmente, quando a gente pede menos para nós e pedimos mais para os outros. Mas também temos que agradecer, a gratidão, e terceiro, louvar. E aí Allan Kardec pergunta, como é que funciona? Aí os Espíritos explicam, quando a gente ora, por exemplo, agora à tarde uma amiga do Brasil me mandou uma mensagem dizendo que estava muito deprimida. Eu estava repousando na sala de tratamento, eu mentalizei ela, para que os espíritos pudessem socorrê-la. Então, quando a gente ora, a gente projeta no universo, no cosmos, o nosso pedido. Temos que pedir, não tem problema pedir não. Tem que pedir para nós, pedir para os outros, mais para os outros que para nós, mas tem que pedir também, né? A pessoa está desempregada, vai pedir para todos os desempregados, pega um empreguinho para mim aí, eu estou precisando trabalhar. Tem gente que quer casar, arranja um marido para mim, eu estou querendo casar, não tem problema, pode pedir. Se ele vai arrumar, e depende do que ele achar que é melhor para você, mas pode pedir. Minha prima disse, Aloísio, eu tenho 40 anos, eu estou precisando casar. O que eu faço? Eu digo, pega Deus. Você tem pedido? Ah, não, eu fico com vergonha. Não, menina, pede, você tem que pedir. Então, quando a gente pede,
o nosso pensamento é lançado no cosmos. Os trabalhadores de Jesus, sintonizados com o Senhor, influenciados por Jesus, captam o nosso pensamento e vêm em nosso socorro. Às vezes, por exemplo, eu estou com um problema de saúde, eu não consigo vaga no médico. Então, um espírito desencarnado capta aquele pensamento. E tem um médico que também é sintonizado com Jesus. Ele sopra no médico e fala: olha, tem uma pessoa lá em Leiria que está precisando de uma consulta. E esse médico liga para a amiga dele, que também é da equipe de Jesus, que liga para você e fala: fulana, eu consegui uma vaga. Fala: nossa, que sorte! Não é assim? Fala: que sorte! Espírita acreditar em sorte, tá de brincadeira comigo. Não existe sorte, não existe acaso, é a sua oração. Você pediu. Funciona assim a oração. Então, sintonizar com Jesus é se colocar à disposição dele, é se permitir ser ajudado por ele. É fácil? Não. No diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro, tentando influenciar Pedro, porque Jesus já percebia a proximidade do desencarne, que se daria ao processo da crucificação. Jesus Cristo chama o apóstolo e diz assim: Simão Bajonas, Simão, filho de Jonas, porque o nome dele, antes de ser cristão, o nome judeu dele era Simão. Tu me amas? Porque para a gente ser influenciado, a gente tem que amar. Jesus quer o nosso amor, porque ele já nos ama. Pedro rapidamente responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Gente, é um convite à paz. O que Jesus diz para ele? Coloca paz nas ovelhas. Jesus estava dizendo para ele: você vai ser pastor. Não pastor de uma igreja, mas o responsável pelo movimento cristão. Então os dirigentes aqui da Associação de Leiria, eles têm que trabalhar o quê? Com apacentar. Às vezes os trabalhadores ficam agitados, eles acalmam, apacenta. Aí Pedro diz assim: sim, Senhor, baixa a cabeça, estabelece um silêncio. E o silêncio é quebrado pela voz de Jesus, quando ele diz assim: Simão. Aí Pedro levanta a cabeça. Tu me amas? Não é estranho? Hein, gente? Não é estranho isso? Pedro também achou, falou: ele já fez essa pergunta. Será que ele está meio surdo e não escutou a resposta? Será que eu não respondi direito? Ele ficou assim, porque Jesus perguntava pela segunda vez. E aí Pedro disse: Senhor, eu te amo. E Jesus disse para ele: então, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Isso quer dizer que para ser amigo de Jesus, nós temos que levar a paz para onde a gente for. Não dá para ser amigo de Jesus sendo influenciado pela violência, pela truculência. É a paz.
Eu vos dou a minha paz, disse ele, não a paz do mundo, porque a paz do mundo o mundo não pode dar. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Ele diz assim: não titubeiem os vossos corações, não tenha dúvida o vosso coração. E a gente fica todo inseguro. Ai meu Deus, é a terceira guerra mundial, agora vão colocar bomba atômica. Gente, desde 1960 que a gente está esperando a bomba atômica. Já passaram 70 anos e a gente está aí, 60 aliás, e a gente está aí esperando a bomba atômica. Na minha infância, ia o presidente dos Estados Unidos com a maleta 007. Diziam assim: aquela maleta tem um botão que, se ele apertar, destrói a terra 5 vezes. Eu pensei, para que 5? Numa só já resolve, né? E aí o presidente russo ia com outra maleta. Eu não sei se do russo é 10 ou se é 5 também. E a gente fantasiou isso, ó. Vai vendendo aquela maleta, devia ter a escova de dente, né? E a gente já sabe comicar. Para que a gente tem medo? Nesse momento, nós no Brasil estamos com medo. Aí eu digo, tem que buscar Jesus. Vai acontecer o que for melhor para nós, o que nós precisamos para evoluir, ponto final. Então, o silêncio se estabelece. E Jesus diz assim: Pedro, Simão. Aí ele levantou a cabeça assustado, os olhos desconfiados. Tu me amas? Se fosse eu, diria: Jesus está de brincadeira comigo. Eu já falei 2 vezes. Mas Pedro não era como eu. Pedro era profundo. Pedro mergulhou dentro dele mesmo. Na minha juventude, eu estou com 54 anos, na minha juventude tinha uma blusa chamada blusa cacharel. A blusa cacharel, ela era sexy, sabe por quê? Ela colava no corpo e ela vinha até o pescoço. Então, se a gente tivesse a barriguinha ia aparecer, porque ela colava. Mas a blusa cacharel tinha incômodo. Quando você tirava a blusa, ela saía do lado avesso, porque ela colava no corpo. E lá em Minas dizia que se você tirar a roupa do lado avesso, dá azar. Então era um sofrimento para mim tirar a cacharel sem sair do lado avesso. Eu acho, na minha opinião, que Pedro transformou o perispírito dele numa blusa cacharel. Ele puxou lá no fundo, ao avesso. Ele foi lá dentro. Ele deve ter pensado assim: eu sou superficial. Eu não estou absorvendo o que Jesus está me perguntando. E começou a chorar. As lágrimas invadiram os olhos de Pedro. Notem a resposta dele dessa vez: Senhor, de todo o meu coração. Em português de Portugal seria: de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu te amo. Lindo, né, gente? De todo o meu coração quer dizer assim, o sentimento, o amor tem que vir de dentro. De toda a minha alma quer dizer com a razão. Por que 3 vezes? Pensamento, sentimento e o corpo. Espírito, perispírito e matéria. Eu te amo. Sabe o que Jesus falou para ele? Apacenta
as minhas ovelhas. Mas por que Jesus insistiu tanto com ele? Falou 3 vezes. Eu digo a vocês que Jesus insiste com a gente até hoje. Ele pergunta a cada um aqui presente: José, você me ama? Manuel, você me ama? Joaquim, você me ama? Aloísio, você me ama? Maria, você me ama? Fátima, você me ama? Hoje, no Brasil, é dia de Nossa Senhora Aparecida. É o dia que o brasileiro reúne para homenagear a mãe de Jesus, que aqui em Portugal tem o nome de Fátima. É a mesma. Curiosamente, coincidência, não é assim que a gente diz? Foi uma coincidência. Coincidência, quando Jesus é preso, alguém no meio do povo diz assim: aquele ali não é amigo do tal Jesus. Sabe o que Pedro diz? Eu não conheço esse Jesus. Uma vez, um homem no meio da multidão diz assim: aquele ali não é amigo do tal Nazareno? Pedro diz: eu nunca vi ele. 2 vezes. Agora, a terceira vez, eu acho cruel, sabe por quê? Uma jovem simples, diz assim: aquele homem não é amigo do tal Jesus? Ele fala manso como Jesus. Que lindo, gente. Olha a expressão da moça: ele fala manso como Jesus. Depois que a gente passa a vir na casa espírita, a gente fica mais manso, é ou não é? Aquelas mulheres que frequentam o centro espírita sem o marido assim: gente, essa mulher antes de ir para o espiritismo era uma onça, agora está mansinha. O que fazem com ela lá? Tanto que eles não vêm no centro, mas não proíbem você de vir. Sabe por quê? Eles não são bestas, eles sabem que se não vier, você volta a ficar brava de novo. Aqueles maridos que vêm no centro espírita e a mulher fica em casa, a mulher diz: olha, o Pedro, antes de ir para o centro, nossa, ele era brigão, caçava briga com todo mundo, enchia a cara. Agora o Pedro só pensa em Jesus. Então, nós ficamos mais mansos quando nós temos contato com Jesus, com o Espiritismo. E aí a mulher fala: aquele ali não é amigo do tal Jesus? Ele fala manso como Jesus. Aí Pedro diz assim: não. 3 vezes. Jesus tem sempre uma razão para tudo que ele fala, para tudo que ele pergunta, para tudo que ele diz. Aí o galo cantou. Quando o galo cantou, ele percebeu que havia traído Jesus 3 vezes. Ele que era o discípulo mais próximo de Jesus, 3 vezes. Jesus o abandonou? Não. Continuou com ele. Pedro se tornou um homem tão bom, de coração tão nobre. Ele já velhinho, as pessoas se acotovelavam para ficar perto dele. Bastava eles terem as edições paulinas, livro católico, diz que bastava eles tocarem na sombra de Pedro para eles serem curados. Na linguagem espírita, o que é a sombra? A aura, né? Quando os romanos falaram: vamos crucificar o líder dos cristãos, vamos fazer com ele igual fizeram com Jesus. Pedro disse: não, eu não mereço. Você não tem direito de escolher? Não. A cruz antes de Jesus era a prova do crime.
Agora ela é prova de iluminação espiritual. Eu não mereço. E os romanos, nós vamos te crucificar. Ele disse, então, que seja de cabeça para baixo. Busquemos a influência de Jesus. Busquemos a influência de Jesus, como ele influenciou Pedro, como influenciou João, como ele influenciou Francisco de Assis, como ele influenciou a irmã Clara, como ele influencia até hoje o Papa Francisco, como ele influencia até hoje Dalai Lama, como ele influencia até hoje todos os homens que pregam o bem pela humanidade. Busquemos a influência de Jesus, como Francisco, ou então Francesco, da cidade de Assisi, ou Assis, como dizemos no Brasil, dizendo, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor, que eu semeie o perdão. Onde haja injúria, que eu semeie a fé. Onde haja dúvida, que eu leve a verdade. Onde haja mentira, que eu seja a esperança, influenciando aqueles que estão em desespero. Que eu seja a luz para aqueles que estão nas trevas da ignorância. Senhor, fazer que eu procure mais consolar do que querer ser consolado, compreender do que exigir a compreensão, e amar. Meus amigos, que procuremos amar ao invés de exigir o amor. Se você tem dificuldade com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com a esposa, com o marido, ame. Ame ao invés de exigir o amor. Sabem por quê? Diz Francisco, porque dando é que se recebe. Que lindo, veja, dando é que se recebe, perdoando é que se é perdoado, e morrendo por nosso egoísmo, para nossa prepotência, por nosso controle exagerado, é que nascemos para a vida eterna e imortal. Busquemos a influência de Jesus. Jesus nos influencie. Esteja conosco, Senhor, nesta noite em que nos reunimos para estudar o Teu Evangelho. Senhor, envolva a Associação Espírita de Leiria, que tem um compromisso, que tem uma missão de levar o Consolador por todo o país de Portugal, no Fórum Nacional, nas reuniões de palestras, nas reuniões de trabalho de socorro. Influencia, Senhor, esta associação, aos seus dirigentes e a todos os seus trabalhadores. Influencia, Jesus, a cada pessoa aqui presente, que nesse momento as energias benéficas que nos envolvem sejam levadas até o nosso lar, iluminar e embevecer as pessoas que lá estão. Senhor, influencia-nos, porque queremos viver em Ti, agora e sempre. Muita paz a todos.